Olá, amigos! Aqui estamos para mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Desejo que as mãos do Senhor, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu queria meditar hoje sobre um episódio ocorrido com Jesus na sua vida, na sua passagem pela face desta terra como homem, num corpo semelhante ao nosso. Ele desceu até nós e trouxe uma mensagem de salvação, de poder, do amor de Deus revelado na sua vida e no seu ministério. Eu queria ler uma passagem, um episódio na vida do Senhor Jesus, que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 até o 17, são apenas 6 versículos, que fala sobre o filho da viúva de Naim. E diz assim a passagem: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Mancebo, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Sabe que lendo essa passagem na palavra de Deus, eu muitas vezes fiquei pensando, imaginando na minha mente como teria sido essa cena. Diz a palavra que o Senhor Jesus vinha rodeado de vários de seus discípulos, de seus seguidores, e uma grande multidão. E eu imagino o clima naquele grupo que compunha os acompanhantes do Senhor Jesus, né? Porque Jesus era a própria vida, uma vida especial que distribuía as bênçãos de Deus a quem o rodeava, a quem se chegava a ele, abrindo os olhos de cegos, abrindo ouvidos de surdos, soltando a línguas de mudos, libertando pessoas presas, cativas de espíritos malignos, de espíritos que deixavam as pessoas endemoniadas. E Jesus fazia grandes milagres, grandes operações, além da sua palavra, da sua mensagem confortadora, abençoadora. Então aquela multidão que acompanhava Jesus, aquele grupo que vinha acompanhando Jesus, certamente envolvia um clima de alegria, de expectativa, de mais bênçãos, de mais milagres. E quando eles iam se aproximando daquela cidade, Jesus ia chegando do outro lado, vindo ao encontro, havia uma outra multidão. Mas não era uma multidão no mesmo clima, na mesma situação, no mesmo ambiente que rodeava Jesus, porque Jesus, ele era a vida que vinha trazendo alegria àquelas pessoas que o rodeavam. E de fronte vinha uma multidão chorosa, entristecida, amargurada, procurando consolar uma pobre viúva que estava levando para o sepultamento o seu filho. A dor daquela mulher devia ser muito grande, já viúva, talvez dependendo desse filho, dependendo da sua ajuda, do seu cuidado. Esse filho havia morrido, a Bíblia não dá mais detalhes, mas ele havia falecido e eles vinham trazendo aquele corpo para sepultá-lo.
ali porque ele havia falecido, havia morrido. E Jesus, certamente, ao olhar a aflição, a angústia, a dor daquela mulher, diz a Bíblia que Jesus sentiu compaixão por ela. E os dois grupos foram se aproximando. Eles iam se cruzar, passar um ao lado do outro. O grupo de Jesus, aquela multidão que acompanhava Jesus, certamente silenciou em respeito àquela situação, daquele enterro que ia passando. E ao eles se cruzarem, quando Jesus passou junto do corpo, do esquife, ali, que levava o corpo daquele jovem morto, Jesus parou, fez um sinal e todos pararam. Provavelmente houve um silêncio muito grande, e Jesus, olhando para aquela viúva, mãe daquele filho morto, ele sentiu movido de íntima compaixão, e ele disse para ela: não chores. Querendo confortá-la, querendo ajudá-la, ele disse: não chores, né? Mas como não chorar diante do corpo do seu filho sem vida, seu filho morto? E Jesus, tocando naquele jovem, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente aquele defunto recobrou a vida, voltou à vida. Aquele jovem sentou-se, levantou-se, começou a falar, e Jesus, pegando ele, entregou-o para sua mãe. Irmãos, foi um assombro muito grande, e agora eu acho que o clima tornou-se um só entre as duas multidões. Espanto, surpresa, uma coisa tremenda. Um grande profeta, um grande homem se levantou entre nós. E essa narrativa desse encontro, o encontro da vida com a morte, e o que é mais importante, prevaleceu a vida, que é Jesus, prevaleceu sobre a morte, teve mais poder do que a morte. Esse é o nosso Jesus. E aquele moço foi ressuscitado, foi ali, recebeu a vida novamente. E eu queria que nesta oportunidade dessa reflexão, você que talvez hoje esteja enfrentando uma situação difícil, esteja passando por uma situação talvez de problemas, de lutas, de desafios, porque Jesus mesmo previu, uma das suas palavras que ele nos deu, nos deixou, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo, porque na vida nós enfrentamos situações difíceis, enfrentamos situações desafiadoras. Interessante que eu costumo dizer que o sofrimento, ele nos aproxima de Deus, ele nos leva para junto de Deus, né? Para nós que cremos, para nós que temos uma fé, temos a presença de Jesus em nossa vida, as lutas, os sofrimentos, os desafios, os problemas nos impulsionam a estar diante de Deus. Eu costumo dizer que quando está tudo bem, está tudo em paz, está tudo maravilhoso, quando tem o dinheirinho no bolso, saúde, está tudo em paz, maravilhoso, a nossa tendência é negligenciarmos na nossa vida de oração, é sermos mais negligentes na nossa vida de busca com Deus, Mas quando enfrentamos problemas e dificuldades, parece que isso nos impulsiona a buscar mais a presença de Deus. Por isso que muitas vezes até o sofrimento, as lutas cotidianas que nós enfrentamos são importantes para nos manter diante da presença de Deus. Não deveria ser assim, mas as lutas e as dificuldades nos fazem, nos incentivam a buscar mais a presença do Senhor. Mas o que é mais importante, sabe, aquele jovem, aquele mancebo que Jesus disse: levanta-te, que estava morto e ele reviveu, e Jesus entregou para sua mãe, e toda aquela multidão que estava junto, já não existem mais, todos eles morreram. Mesmo o jovem que recebeu a vida por Jesus, ele viveu um tempo, e certamente depois de mais um tempo de vida, ele também partiu desse mundo. Uma coisa que eu quero que você raciocine, saiba que todas as bênçãos que nós recebemos para essa vida cotidiana que nós vivemos, a solução do problema financeiro,
a cura de uma enfermidade, a libertação de uma dor, que o próprio Deus nos concede muitas bênçãos, muitas coisas dessa vida, mas elas são passageiras, elas se limitam a esse tempo de vida terrena. Todas as coisas que nós vivemos, recebemos, desfrutamos, elas têm um tempo limitado, são temporárias. São bênçãos temporárias que ficam nesse período da existência humana. Mas existe uma bênção, que essa é definitiva. Essa é sem arrependimento. Essa bênção é a maior de todas. E você já sabe qual é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A bênção da salvação da alma é a maior de todas as bênçãos, e essa transcende essa vida humana, essa vida física, porque ela será eterna na presença de Deus. Um dia nós passaremos desta vida para outra, e o mais importante é quando nós passarmos desta para outra, levando a salvação de Cristo Jesus. Aí é um gozo eterno, um gozo garantido, e é isso que eu quero que você, nessa reflexão, pense. Que todas as bênçãos que nós recebemos, materiais, solução de problema, cura de enfermidade, desaparecimento de uma dor, solução de um problema financeiro, a porta do emprego, a casa própria, o carro que você... Tudo isso é temporal, tudo isso é temporário, é efêmero, nos ajuda pelo nosso tempo de vida que estamos aqui, é bênção de Deus, mas é temporal, é passageiro. Agora a salvação de Cristo Jesus, que nós recebemos como misericórdia de Deus, essa é eterna, essa transcende esse tempo presente, nos leva para a eternidade, para a salvação eterna. Por isso, agora eu quero orar com você, porque as bênçãos do Senhor são maravilhosas, mas a bênção que Jesus Cristo nos dá através da sua obra realizada no Calvário, essa é uma bênção eterna, é uma garantia definitiva para sempre, para a eternidade. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido, quantas vezes dobramos os nossos joelhos pedindo a cura de uma enfermidade, a libertação de alguma situação difícil, pedimos a solução de um problema familiar, tantas coisas nós te pedimos, mas todas essas coisas nós te pedimos para que nossa vida seja um pouco mais tranquila, o nosso tempo de vida humana possa ser um pouco mais tranquila, mais suave para nós vivermos, porque não queremos sofrimento, queremos as tuas bênçãos, mas essas bênçãos humanas aqui para esse tempo presente são passageiras, são temporais. Agora existe a bênção principal, a maravilhosa graça que tu nos deste através de Cristo Jesus, nos proporcionando através do Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Sabemos que esta bênção, este presente, esta misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, será, Senhor, uma bênção eterna, uma bênção duradoura, que não terá fim, que nós viveremos diante de Ti por toda a eternidade. Senhor, abençoa todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham nessa meditação, nessa reflexão. Abençoa as famílias, abençoa os lares. Se alguém estiver enfermo, poderoso é o Senhor para, em nome de Jesus, restaurar a sua saúde, abençoar a tua casa e a tua família. É o que eu desejo, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus e para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, cuja sede fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, e você pode acessar o site do Ministério Cristão Alfa e Ômega. Lá você vai encontrar muitas mensagens